Olá, me chamo Giovana Lemos. Hoje vamos falar sobre deuterostômia. Para falar sobre o tema, vamos conversar com a doutora Thalia Lago, que é especialista nessa área. Ela irá nos tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Doutora Thalia, o que você poderia nos falar sobre deuterostômia? Na Universidade Federal do Piauí e hoje tirarei algumas dúvidas sobre os deuterostomados. Para falarmos deste assunto, precisamos entender como esses animais surgiram. Na cladística, deve-se encontrar grupos naturais que possuem um ancestral em comum e inclua todos os seus descendentes. Podemos chamar de árvore filogenética ou cladograma. Cladograma é uma hipótese sobre as relações de parentesco evolutivo entre os táxons. Para entender o cladograma, deve-se sempre observar a partir do seu ancestral comum até os seus ramos terminais. Cada uma dessas ramificações representa uma linhagem e cada encontro dessas ramificações é chamado de cladogênese, os ancestrais comuns de duas linhagens. As linhagens mais próximas é chamadas de grupo irmãos. No caso, o grupo Echinodermata e Chordata são irmãos entre si e apresentam um ancestral em comum. No caso, o grupo Echinodermata e Chordata são irmãos entre si e apresentam o mesmo ancestral em comum. A cladística busca por grupos naturais que identifiquem corretamente seus ancestrais comuns e seus descendentes de determinado ancestral. Esse grupo se chama grupo monofilético, possuindo uma filiação, apenas um ancestral comum nesse sistema filogenético. Somente esse clado é buscado ou tolerado. Deuterostômia quer dizer segunda boca, que se forma a partir de uma segunda e nova abertura no embrião, sendo em local diferente. A sua principal característica é a formação do blastóporo, que origina o ânus. Existem outras características nesse grupo. Todos possuem clivagem radial, simetria bilateral e celoma enterocélico, que é formado através da invaginação do arquêntero no interior da blastocele embrionária. E esta parte se torna um tubo digestório e seu organismo fica com uma cavidade interna corporal preenchida com fluido, entre o tubo digestório e a sua musculatura da parede externa do corpo. Essa cavidade tem um revestimento de epitélio, que é derivado da mesoderme. Sua cavidade celômica normalmente é tripartida e subdividida em 3 sacos celômicos, prossoma, mesossoma e metassoma. Cada uma delas pertence a um compartimento celômico, protocele, mesocele e metacele. Seguindo sua ordem de caracterização, somente os filhos Echinodermata, Hemichordata, que inclui os Pterobrânquias e Enteropneustas, e os Chordatas são incluídos em deuterostomia. O filho Echinodermata, echno quer dizer espinho e derma pele, quer dizer animais que possuem espinhos na pele. Temos como exemplo o ouriço do mar, o pepino do mar e a estrela do mar. São animais exclusivamente marinhos, triblásticos e celomados. Quando adulto, possuem uma simetria pentarradial e as larvas são bilaterais. Possui endoesqueleto interno formado por ossículos mesodérmicos com presença de carapaça ou não. Nesse grupo, sua principal característica é o sistema ambulacral, que permite sua locomoção, além da captura de alimentos e na percepção tátil. Podemos observar a anatomia da estrela do mar. Temos um canal aberto, que é o madrepórico, uma placa calcária muito porosa, que segue como um canal radial até chegar ao canal circular, e a partir daí o canal radial se ramifica, e é quando se forma os pés ambulacrais, que são usados tanto para se locomover como para a captura de alimento, podendo ser usado também para soltar suas excretas e realizar as trocas gasosas, que é feita através de difusão. São animais dioico, com alta capacidade de regeneração, de desenvolvimento indireto e de fecundação externa. Dentro desse filo tem algumas classes. A crinoida, onde classificamos os lírios do mar. A sua boca é virada para cima, no centro das ramificações, que são os seus braços orais, possuindo o sistema ambulacral aberto, que é utilizado para realizar filtração.
Tem a classe asteroida, que são classificadas as estrelas do mar. Seu sistema ambulacral é aberto, facilitando a locomoção. A sua boca fica virada para a superfície de baixo. Os seus braços orais, eles vai se alargando em sentido ao disco oral, que fica no centro da estrela. Tem a classe Ophiuroida, onde encontra as serpentes do mar. A sua boca fica na parte de baixo, o seu sistema ambulacral é fechado e usado para alimentação. Os seus braços orais possuem vértebras e são extremamente ágeis. A classe Echinóida, onde tem as bolachas da praia e ouriços do mar. A boca é virada para baixo. Seu sistema ambulacral é fechado e usado na locomoção, possui um endoesqueleto fundido em uma carapaça. Os ouriços do mar são chamados regulares, pois possuem ânus e boca em sentido diferente. A bolacha da praia é chamada de irregular, porque possui boca e ânus virados para o substrato. Tem a classe Holoturoides, onde tem os pepinos do mar. O seu sistema ambulacral é fechado e usado tanto para sua locomoção quanto para sua alimentação. Nessa classe, há uma mudança de simetria pentarradial para o sistema bilateral. Filo hemicordata são animais bentônicos, marinhos de corpo mole e cilíndrico, vivem embaixo de rochas e enterrados em sedimentos, possuem invaginação chamada de estonocorda, que é uma estrutura parcialmente rígida localizada na parte anterior desses animais e por muito tempo foi confundida com uma notocorda. Além disso, tem a presença de fendas branquiais, promovendo as suas trocas gasosas e um cordão nervoso dorsal. Classe Enteropneusta. Seu corpo é trimétrico, dividido em blastócetes, o colarinho, que é como se fosse um pescoço, e o tronco, que é a maior parte do corpo desses animais. E na maioria das espécies, essa parte ela pode se regenerar. Ao final desse tronco se encontra a região anal. Esses animais, eles se alimentam do substrato, digerindo todo o material orgânico que eles encontram. Seu tubo digestório é reto, estendendo-se da boca ao ânus. A realização das trocas gasosas ocorre por a superfície corporal e por o epitélio branquial, contendo um sistema circulatório aberto. Classe Pterobrânquias. São animais marinhos que vivem em colônias e possuem um corpo saculiforme, contendo 3 partes: o disco peroral, que é coberto por um escudo cefálico, e o mesossomo tentaculado, que são braços com tentáculos que servem para a captura de alimentos. Nele possui um muco. Esse muco é quem vai prender o alimento. E metassomo, que é subdividido em tronco e pedúnculo e não tem presença de neurocorda. Seu trato digestório é em formato de U, iniciando com um tubo bucal e terminando no ânus. Ambos se localizam na região anterior. A realização das suas trocas gasosas é através do par de fendas branquiais. Filocordata tem presença de notocorda, que vem do nome cordata, que deu origem à coluna vertebral. São animais triblásticos com presença de celoma e também são bilaterais. Possuem um tubo nervoso dorsal e oco e fendas nas faringes, que são aberturas usadas para a dispensa da água ingerida por esses animais, sendo usada para as trocas gasosas. Nesse filo, possui 3 subfilos, os urocordatas, cefalocordatos, que são chamados de protocordados, e os craniatas, onde se encontram os vertebrados. O subfilo urocordatas é onde encontra as ascídeas e as salpas. Seus sifões são inalantes e exalantes, são abertos e rodeados por uma túnica em todo o corpo. A presença de notocorda na cauda da larva, nos adultos, já é ausente. A sua filtração é através das fendas faríngeas. As salpas são plantônicas, possuem 2 aberturas, uma exalante, outra inalante, e as fendas faríngeas. Algumas podem formar cordões parecidos com uma espiral. Subfilo cefalocordatas. As suas fendas faríngeas se abrem em sentido ao átrio. Durante toda a sua vida possuem notocordas, não apenas na fase de larva. Vivem praticamente enterrados em sedimentos, ficando apenas com a sua região anterior para fora para poder fazer a filtração. Subfilo craniata.
É classificado por as feiticeiras e todos os vertebrados que possuem crânio e coluna vertebral. As feiticeiras possuem somente o crânio. No Filochordata temos 7 classes. A classe Agnata, onde se encontra as lampreias e feiticeiras. Esses animais não possuem as nadadeiras pares e nem possuem mandíbulas. Já são animais com presença de mandíbulas e de nadadeiras pares. O seu corpo são revestido de dentículos dérmicos. Temos como exemplo os tubarões e as raias. A Osteítes é onde se encontram os peixes ósseos, tendo opérculo branquial, e o seu corpo é revestido por escamas dérmicas, sendo presente nesses animais uma bexiga natatória. A classe anfíbia é onde encontra as pererecas e as salamandras. Na classe réptil encontramos tartarugas, encontramos serpentes e também jacarés. Já na classe das aves podemos encontrar pássaros, pinguins, galinhas, seriemas. Esses são animais que foram originados dos répteis que são semelhantes aos dinossauros. E por fim, temos a classe mamália, é onde encontramos o homem, o macaco, a onça, entre muitos outros animais. Obrigada, doutora Giovana, pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui assistindo. Espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento para todos vocês.